Pede para... Muito boa tarde a todas e a todos. Nós estamos retornando do intervalo regimental e solicito nesse momento a chamada ao senhor primeiro secretário para proceder à chamada dos senhores vereadores para a constatação de quórum. André Maldonado presente, Antônio Carlos Domingues presente, Arnaldo Ribeiro presente, Dário Luiz presente, Edmilson Marinho da Silva Júnior presente, Edson Miguel de Jesus presente, Emerson Pereira Batista presente, Estela Alexandre Almagro presente, Hélio Venâncio Ferreira presente, José Alberto Martins Segala presente, Júlio César Paredes de Souza presente, Luiz Eduardo Penteado Borgo presente, Manuel Afonso Luzila presente, Marcelo Roberto Afonso presente, Márcio Teixeira presente, Marco Antônio de Souza presente, Milton César de Souza Sardim presente, Nathalie Davi Silva presente, Sinuê Daniel Preto presente, Biratã Cassantes presente, Vanderlei Rodrigues Júnior. 20 vereadores presentes, a quórum regimental, reabertos os trabalhos da 26ª sessão ordinária do dia 28 de julho de 2025, às 16h23. Iniciaremos agora a ordem do dia com um processo em primeira discussão, é o processo 174/25, é o projeto de lei número 55/25, que altera o inciso 4º do artigo 3º da lei número 7.034, de 2 de março de 2018, que dispõe sobre a qualificação das entidades como organizações sociais e da outras providências. Autoria prefeita municipal, e o referido processo está em discussão. Pela ordem, presidente. Referido. Eu gostaria de entender o projeto. Se alguém pudesse, das comissões pelas quais passou o presente projeto, porque o processo altera incisos do artigo 3º da Lei Municipal 7034, de 2 de março de 2018, sobre o Conselho Administrativo das Entidades e a necessidade e organograma de reuniões. Quero saber se está mudando para mais, para menos, qual que é o fundamento, quem fez a análise, por favor, para que a gente possa entender o que está votando. Ok, vamos solicitar... Vamos saber na Comissão de Justiça quem é que lembra desse processo. Vereador Júnior, pedir para o vereador Júnior dar uma lida no processo, para ver se lembra. São tantos processos que nós temos, portanto... Talvez a exposição de motivos. Não dá, desculpa, mas a exposição de motivo tem 4 linhas. Mais uma vez, governo econômico nas exposições de motivo. Seria importante, mais uma vez, aproveitando a oportunidade, a gente pedir para que auxilie a Câmara Municipal com uma exposição de motivos mais robusta, porque, geralmente, na própria exposição de motivos, pelo menos os processos sempre foram assim, fica muito claro do que se trata o processo. Então, a gente aproveita a oportunidade para, mais uma vez, fazer um apelo ao governo municipal que nos ajude nas exposições de motivos. Vereador Júnior, se lembra desse processo, vereador? Senhor presidente, esse processo tramitou na Comissão de Justiça há mais ou menos uns 60 dias. Ok. Na verdade, 90 dias atrás, 3 meses atrás. Certo. Na época a gente discutiu e estava fazendo alteração de números de reuniões anual. Perfeito. Tá? Foi uma alteração que veio do Executivo para aumentar o número de reuniões de 2 para 3 reuniões anual. Então, é só uma alteração anual, foi o que foi nos passado. É o que consta de 2 para 3 reuniões anual, seria uma adequação. Somente a alteração de 2 para 3 reuniões anual, somente isso. Eu peço a palavra, presidente. Sendo assim, o
O processo está em discussão. Pede a palavra a vereadora Estela Alexandre Almagro e a terá regimentalmente por até 10 minutos. Você olhou ali aí, Márcio? Está diminuindo, né? Não aumentando. Mas pelo... Puxa aí para mim, por favor, Márcio. Vai, microfone de aparte, pode usar meu tempo. Tá. Antes era como? O texto novo, né? O Conselho de Administração deve se reunir a 3 vezes por ano. E antes? Antes era uma vez a cada bimestre. Então era 6. Isso, perfeito. É exatamente a minha compreensão. De qualquer maneira, nós devemos ter também uma reunião no próximo. E essa parece aqueles projetos de lei, senhores, que poderia passar assim, ó. Vota, ninguém fala. E eu falo sempre, porque acho muito ruim e acho contraditório com o mistério do nosso mandato, de qualquer um de nós, dessa casa, que nós votemos qualquer legislação sem entender os impactos dela. Se para melhor, se para pior, para quais propósitos, a pedido de quem, lembrando sempre do debate do nós, nada sobre nós, sem nós, lembrando do debate da transparência e do controle social que esse governo diuturnamente parece ter se esquecido. E, mais uma vez, chama a atenção que o governo altere uma lei municipal, mande esta intenção ao Poder Legislativo e nos explique em 4 linhas. Isso é uma vergonha. É uma vergonha. Porque nos subdimensiona. Mostra que não precisa nos convencer de absolutamente nada, nos explicar o espírito público que deve nortear qualquer lei. Seja ela de iniciativa do Poder Legislativo, seja ela de autoria da chefe do Executivo. Eu vou ler para os senhores e para que a população saiba. Temos a honra de submeter a apreciação desta casa, que sempre começa assim, né? As 2 primeiras linhas é Ctrl+C, Ctrl+V. Sei que honra é essa. O incluso projeto de lei que visa alterar o inciso 4º do artigo 3º da Lei 7034, de março de 2018, referente às organizações sociais. Esclarecemos que trata da atualização legal em virtude da lei municipal ter violado a competência legislativa da União, que detém a prerrogativa para a edição de normas gerais pertinentes à licitação e à contratação pública, as quais devem ser observadas na esfera do município. E morre aqui. Nós estamos falando de editais ou nós estamos falando de convênio? Porque regras das licitações é uma coisa. Está sob a égide da Constituição e de determinadas leis, senhores. Convênios onerosos ao município, parceria com as entidades sociais, estão sob outra égide. A prefeita explica? Não, porque ela estava com alguma coisa mais importante para fazer do que explicar para o Poder Legislativo a mais uma lei que ela manda para cá. 4 linhas, que não diz nada com nada. E vê que a confusão é tão grande que a interpretação do vereador e relator era de que nós estávamos aumentando o número de reuniões. E é exatamente o contrário, vereador. Diminui-se drasticamente. Porque se antes você exigia reuniões bimestrais, e se ninguém mudou o calendário anual, o ano continua tendo 6 bimestres. Portanto, é muito importante que a gente não diga só a normal tramitação nessa casa. E nós que estamos em vias de fazer um debate, que será duro, hein?
que se preparem aqueles que querem fazer esse debate de forma enviesada. Mas nós teremos uma audiência pública para debater a lei proposta aqui pelo vereador Arnaldo, que eu já disse, considero insuficiente. E tem gente que já se arrepiou com ela. Falei com a maior franqueza do mundo para o Arnaldo. É fraca, porque dá uns pitacos em algumas coisas e já criou ruído enorme. Tem que ser mais forte, mais propositiva, mais incisiva. Tem que pôr o dedo em feridas, porque parcerias com entidades sociais é para o serviço público coletivo. Não é para visar lucro, não é para empregar parente, não é para alugar imóveis da própria família, não é para dar alto grau de empregabilidade para apadrinhados, porque se eu combato o nepotismo no setor público, no serviço público, na Câmara Municipal, no Executivo, eu também o combato nas entidades, em tese parceiras, e que permaneçam todas as sérias. E as que não fugirão, não se furtarão da transparência que a população espera, dos pactos que o município faz em uma assistência social 100% terceirizada na nossa cidade. Isso exige responsabilidade desta casa. E aí não se explica essa mudança somente como se explicou as alterações na lei da Funprev. Lembram os senhores? Mas a lei municipal, olha, deu uma feridinha na lei federal. É sério? E quem foi o curioso que foi lá, levantou e falou, agora vamos dar uma mudada aqui, ó, porque isso aqui não está em acordo com a legislação federal. Parem com isso, aqui não tem inocentes. Daniel Freitas não acordou um dia no gabinete dizendo, isso aqui é ilegal, até porque ele é o maior patrocinador das ilegalidades que chega nessa casa. Perpassando desde as leis, pareceres e principalmente os editais. Agora, está virando um show. Vamos adequar, gente? Vamos adequar porque é melhor. E porque, do jeito que está, a lei é ilegal. É ilegal, prefeita? Então não manda modificação para essa casa. Vai lá propor a DI. Derruba. Ela não é campeã de ADI? Não, mas nesse caso, a Câmara, referenda aqui para mim. Porque vocês colocam, senhores, ao aprovar uma modificação que diminui a transparência, as digitais do Poder Legislativo, para corroborar a decisão que quem tomou, sem nenhuma discussão, sem nenhum controle social e sem envolver o Poder Legislativo, mais uma vez, foi a prefeita. Está errado. E eu vou falar aqui pela 1000ª vez, eu não me importo em perder votações, mas eu exijo respeito. Eu exijo respeito. Na forma como o projeto é mandado, o porquê o projeto é mandado, porque os sucessivos constrangimentos que essa casa tem passado ante as ilegalidades e os atos de desrespeito do Executivo para enviar modificações para essa casa, literalmente chancela que a prefeita vê esta casa como um cartório do Palácio das Cerejeiras. E nós não somos, não podemos ser. Eu jamais serei. Eu peço a reserva do meu tempo. Vossa Excelência dispõe de 2 minutos. O referido processo continua em discussão. Pede a palavra o vereador Luiz Eduardo Penteado Borgo e terá regimentalmente por até 10 minutos. Senhores vereadores, vereadora, o que está acontecendo aqui na cidade de Bauru? Vou resumir o que serve para todos os processos, para todas as votações. Tem uma base consolidada da prefeita, que é a maioria. Essa base vota junto. A prefeita manda o processo para cá. A base vota e aprova. Ponto. Para que está servindo a oposição? Para nada. Nós apontamos a ilegalidade, nós apontamos a inconstitucionalidade, nós apontamos os absurdos, mas aí é levada a questão ao presidente da Câmara, que o plenário é soberano, o presidente coloca em votação, a base vai e derruba, e o plenário passa por cima de tudo. Mas existe um freio, que é o regimento interno da Câmara.
Mas até isso é levado para o plenário, sob o argumento que o plenário é soberano, rasga-se o regimento. Nós travamos esse debate na Justiça recentemente. O Ministério Público, o Judiciário, entendeu que pode-se rasgar o regimento interno. Resumindo, é isso. Porque o plenário é soberano. Então, bauruense, é triste o que eu vou falar aqui. Mas o Poder Legislativo de Bauru não está servindo mais para nada. Por quê? Porque a prefeita tem a maioria. Se o entendimento é que o regimento interno pode ser rasgado porque o plenário é soberano, então não precisa mais de 21 vereadores. Bastam 11. Desde que tenha maioria. Ou 12, né? Não precisa mais de 21 vereadores. Para quê? Gasto desnecessário ao município. Nós temos 6 vereadores aqui. 5, às vezes, de oposição. Mas quando nós apontamos, não adianta. Nós apontamos a ilegalidade, a inconstitucionalidade, nós apontamos o regimento interno, nós apontamos a legislação que está sendo infringida. Mas não adianta. Porque a maioria, né, é soberana. Soberana até do que a Constituição, acima do regimento interno, então nem se diga. Tanto é que, olha o que Bauru está passando. Foi rasgado o regimento interno aqui, nós questionamos a respeito da concessão da estação de tratamento de esgoto, o Judiciário deu ganho de causa a quem rasgou o regimento interno. Parabéns. Olha o ferro que Bauru está tomando com os apontamentos do Tribunal de Contas. Se as comissões tivessem, assim como diz o regimento interno, se tivessem participado, se tivesse sido respeitado o direito de cada vereador, se a Constituição, se o regimento interno tivesse sido respeitado, talvez não estivéssemos passando por isso. Mas foi rasgado. O vereador Bira, inclusive, foi tirado o direito dele, enquanto relator, de dar o parecer dele. Foi nomeado relator aqui em plenário. E aí, né, tem gente que fala assim ainda, ah, o Borgo perdeu. O Borgo? Eu perdi? Olha o ferro que Bauru está tomando com os apontamentos do Tribunal de Contas. Mas está aí. Parabéns para quem opinou, julgou contra a segurança jurídica, contra a resolução do regimento interno. Mais uma vez vem aqui. Projeto bem menos complexidade, bem menos complexo. Para que existe exposição de motivos, meu Deus? A exposição de motivos faz parte do projeto, é onde explica os motivos da necessidade de determinado projeto. Cadê o projeto de lei? Posso só ler um minutinho, Juninho, por favor, vereador Juninho? Vamos ver o que consta na exposição de motivos. Quer dizer, o município explicando à Câmara Municipal o motivo da criação desse projeto de lei. É o presente para enviarmos a Vossa Excelência o projeto de lei número tal, que altera inciso tal, que dispõe sobre a qualificação de entidades de organização e da outras providências. Quer dizer, a prefeita está falando assim, olha, estamos encaminhando o projeto de lei, tá? Qual o motivo? Não tem. Só que virou uma bagunça de uma forma tão grande, sabe, que a prefeita ela não acha, ela tem certeza que aqui é um puxadinho do executivo. Sabe, que virou um nada. O desrespeito ao Poder Legislativo é tão grande, porque ela sabe que vai chegar aqui e vai ser aprovado qualquer coisa que ela mandar. Então manda um lixo desse. Porque ela sabe que tudo que ela mandar aqui vai ser aprovado. Então, sequer estão colocando exposição de motivos.
Está aqui, ó. Está aqui meu carro. Quem me indicar aqui onde é que está o motivo, pode pegar meu carro e leva embora. É o presente para enviarmos a Vossa Excelência o projeto de lei número 55 de 2025, que altera o inciso 4º do artigo 3º da Lei Municipal 7.034, de 2 de março de 2018, que dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações sociais e dá outras providências. Cadê o motivo, senhores? Sabe, não custa. Cumpra a lei. Projeto de lei não pode vir sem exposição de motivos. O vereador aqui acabou de explicar o projeto, explicou errado. Na verdade, não diminui, não aumenta as reuniões, diminui. Está gravado. Quer o VAR? Puxa lá no VAR. Quem deu o parecer se equivocou. Seria tão simples se viesse na exposição de motivos, está diminuindo as audiências, as reuniões, por tal e tal motivo. Mas a prefeita, ela despreza de uma tal forma esse poder, porque ela sabe que ela manda. E isso é assustador. Essa certeza, porque se ela, nesses projetos, se ela, sabe, anda para o poder legislativo, até onde eles não vão chegar? Então isso me assusta. Eu sugiro aqui, tá, um sobrestamento desse projeto, e eu não vou fazer esse pedido, que a base que faça, o líder da prefeita que faça. Eu vou votar contra. Para mim é uma honra pertencer a esse poder. Cada voto dos 3.398 votos que eu tenho é uma honra. Eu não vou jogar no lixo, aprovando um lixo desse aqui, porque eu respeito essa casa. Essa reserva do meu tempo. O senhor também dispõe de 2 minutos. O líder está licenciado, vereador Borgo. Eu ia exatamente pedir isso em questão de ordem, presidente. Com a ausência do vereador Sandro, que é o líder, e tendo o vereador Arnaldo, pelo menos até prova em contrário, renunciado à vice-liderança, alguém vai substituir o vereador Sandro na liderança nesse período em que ele está em Moçambique? Questão de ordem, senhor presidente. Preferido. Já gostaria de destacar, vereadora Estela, que eu não vou fazer o papel de líder. Tá? Então, que fique claro para Vossa Excelência. No entanto, né, eu vou pedir sobrestamento, né, com toda a humildade, porque, embora o parecer jurídico do processo, né, ele denote que, através de uma ação direta de inconstitucionalidade, né, nós, município, infringimos uma legislação federal. E aí foi determinado que prevalecesse o artigo e inciso da legislação federal, onde faz a previsão das reuniões anuais. É isso. Mas, de qualquer maneira, até para esclarecer para qual ação direta inconstitucionalidade, e eu acho que os apontamentos da vereadora Estela, do vereador Borgo, estão adequados, tem mesmo que vir mais detalhado, exposição de motivo. Nós não podemos compreender a exposição de motivo pelo parecer, porque eu tenho o mínimo de conhecimento jurídico, posso compreender e poderia ter dito isso, né, até no meu parecer de relatoria, mas os colegas aqui têm que fazer a compreensão. Então, por isso, eu peço o sobrestamento por uma sessão ordinária. Tá, eu vou pedir para Vossa Excelência retornar daqui a pouquinho no sobrestamento, que antes o vereador Júnior gostaria de usar a palavra, e aí o senhor pode retornar. O senhor retira, por gentileza? Retiro o pedido de sobrestamento. Obrigado, Vossa Excelência já retorna. Agora sim, pede a palavra ao vereador Júnior Rodrigues e terá regimentalmente por até 10 minutos. Senhor presidente, também não assumirei o papel de líder do governo. Deixa esse papel ao vereador Sandro, ou talvez a pessoa que ele indicar. Senhor presidente, esse processo passou por mim há 5 meses atrás. Tá? A hora que fui ao microfone de à parte, fazer a leitura, até a vereadora perguntou, sobre o motivo, a explicação de motivos. Quando esse processo deu entrada na casa, praticamente veio sem informação nenhuma. Se você quiser entender um pouco desse processo, você tem que ler o parecer jurídico da prefeitura, vereador Borgo.
porque o processo ele vem sem nada de informação. Mas quando a gente olha o parecer jurídico, é aí que a gente vai conseguir entender um pouco mais do processo. Tá? Então, quando eu dei informação à vereadora ali, era daquilo que veio à cabeça de 5 meses atrás. Aí, quando você olha o parecer jurídico, foi quando aconteceu, quando a gente relatou. Conversei com a procuradora da casa, e a procuradora da casa, naquele momento, quando fez o parecer nosso, aqui da Câmara Municipal, ela disse: vereador, o processo é legal, ele é constitucional, e hoje tem uma questão de estar infringindo uma lei federal. Só que, ou conserta através desse projeto que falta, conforme que o vereador disse, falta explicação de motivo, por isso que a gente foi atrás, vereador Borgo, ou a prefeita tem que entrar com uma DIN, entrar com alguma ação para poder corrigir. Aí é problema dela. Tá? Então, só recapitulando aquilo que foi que eu relatei há 5 meses atrás, para a gente poder aqui retornar à mente em alguns minutos. Então, quero justificar aqui, então, e fazer a correção daquilo que foi feito. Tramitou pela casa, tivemos parecer jurídico, só que a procuradora disse, ou corrige através desse PL, que é legal, só que não tem informação precisa, somente o parecer do procurador jurídico da prefeitura é o que tem um pouco de informação. E a exposição de motivos é ruim, é péssima. E isso precisa ser corrigido. Então, presidente, eu peço reserva do meu tempo, somente para justificar, então, a questão da falha de ter lido aqui a exposição de motivo e ter falado o número errado. Tá? Mas o processo aconteceu isso, tramitou na Comissão de Justiça, tivemos todo o parecer da nossa procuradora que disse, ou é esse caminho que não tem informação, mas é legal, ou a prefeitura apresenta uma DIN e corrige. Tá? Então, somente é o que tramitou através das minhas mãos aqui. Eu gosto de corrigir quando a gente passa uma informação, e agora eu fui me recapitular aqui, e foi isso que aconteceu. Peço reserva do meu tempo. Vossa Excelência dispõe ainda de 7 minutos. Complementação de tempo do vereador Luiz Eduardo Penteado Borgo. Pede a palavra, terá regimentalmente por até 2 minutos. Obrigado, presidente. Eu estava pedindo até uma parte, vereador Júnior, pelo seguinte, é de se destacar a atitude do vereador Mané Lozila de pedir o sobrestamento. Eu até dei os parabéns ali, achei legal, vereador. E do vereador Júnior, que foi atrás da explicação, do parecer. Mas o que tem que ficar muito claro aqui para a gente, vereador, é o seguinte, não tem a exposição de motivos, ela não é insuficiente, ela é inexistente. Ponto. E segundo é o seguinte, parecer é opinativo. A discussão que nós estamos realizando aqui agora, travando, não é só em relação a esse processo. Espero que seja para todos os processos. Nós não podemos tentar corrigir uma falha do processo, do projeto, através de parecer, porque o parecer é opinativo. Por mais óbvio que pareça, olha, tudo leva a crer que esse projeto realmente foi proposto por isso, de acordo com o parecer, que é o que está acontecendo aqui. Mas é opinativo. A autoria do projeto é do executivo. Quem tem que expor os motivos pelos quais o projeto está sendo proposto é o executivo. Então, essa casa, aqui a casa está acima de situação de oposição. O Poder Legislativo. Nós temos que mandar isso aqui para a prefeita e falar, respeita um pouquinho o Poder Legislativo, porque o desrespeito, senhores, não é só a oposição. Quando a prefeita manda um projeto aqui sem exposição de motivos, ela está apequenando não a oposição, mas o poder. E a base também integra o poder. Então não dá, fica difícil. Faça lá uma exposição de motivos, explica o porquê que está sendo proposto o projeto, qual que é a intenção. E não é o primeiro, não é o segundo, não é o terceiro, não é o quarto. Por favor, me honra com a parte, vereador. Vereador Borgo, eu concordo com o senhor nesse sentido, e eu acredito que nem é a quantidade de palavras que se coloca na exposição de motivo, porque essa exposição de motivo eu acho que seria muito simples e compreendida por todos se colocasse simplesmente assim, em virtude da ação direta de inconstitucionalidade número tal, aumenta por decisão, diminui para tanto. Acabou. Mas não tem, mas o problema, eu concordo, vereador, o senhor tem razão. Obrigado pela parte, mas o problema é que não é o primeiro nem o segundo, são vários. Obrigado, presidente. Obrigado, excelência. Continue a discussão. A vereadora Estela pede complementação do seu tempo
e a terá regimentalmente por até 2 minutos. Eu vou usar esses 2 minutos só para acrescentar mais uma reflexão. E em que pese a humildade do vereador Júnior em vir e dizer, olha, errei, eu vou pedir para a gente voltar mentalmente aqui o momento em que eu levanto, faço uma questão de ordem, o vereador responde, ó, é só uma adequação e nós estamos aumentando o número de vezes em que o Conselho Administrativo das entidades precisam se reunir e, portanto, aumentando a transparência. Se eu tivesse sentado e todo mundo entendido que era isso, o que teria acontecido? Então, vamos resgatar o papel do debate que tem que acontecer dentro das comissões. E é por isso que eu defendo mais comissões e comissões temáticas. Porque se nós tivéssemos uma comissão só da assistência social e não unificada com a educação, o tema de todas as entidades estariam sendo esmiuçados detalhadamente quando chega nessa casa. Pelo menos é o que se espera, é o que eu faria. É o que eu imagino que todos devessem fazer. Porque que ela não se preocupa, não precisa mais falar. Ela não se preocupa. Ela sapateia, ela humilha. Agora, eu leio, venho e falo. Não vai passar 2 linhas, 3 linhas. Ah, parece que é só burocrático. Eu vou ver se é só burocrático. E vou falar sempre. Pode chamar de chata, pode falar de crica, pode chamar de detalhista, dá o nome que quiser. O papel do vereador é questionar, é ver, é perguntar, é indagar. Ela está mandando um projeto depois do outro aqui, dizendo, aprova aí, porque eu quero que vocês aprovam. Essa é a parte do debate. Olha o risco que essa casa correu hoje, de talvez aprovar para supostamente dar mais transparência, e não para um debate em tese de adequação de uma ADI. Nós temos que aprofundar, gente. O povo nos deu voz, nos deu vez. A gente precisa exercer isso. Muito obrigado, excelência. Agora sim, vereador Manela Zila. Questão de ordem. Deferido, excelência. Peço sobrestamento por uma sessão ordinária. Senhores vereadores, está em discussão o pedido de sobrestamento por uma sessão ordinária. Ninguém querendo fazer uso da palavra está em votação. Aqueles que forem favoráveis à permanência da comissão contrária querem se manifestar, está aprovado o sobrestamento por uma sessão ordinária. Questão de ordem, senhor presidente. Deferido. Solicito que todos os demais temas em discussão única sejam tratados em bloco. Atenção, senhores vereadores, eu vou primeiro colocar em votação e depois vou para os destaques, tá? Está em discussão o pedido do vereador, ninguém querendo fazer uso da palavra está em votação, aqueles que forem favoráveis à permanência da comissão contrária querem se manifestar, está aprovado. Votação em bloco. Destaques, vereador Márcio. Título de cidadão, processo 229/25. O que mais? Ok? Sendo assim, senhores vereadores, eu vou então colocar em discussão e votação o projeto de decreto legislativo de título de cidadão bauruense, é o processo 229/25, que declara, né, que concede o título de cidadão bauruense ao senhor Evaristo Rodrigues Gonzalez, autoria Márcio Teixeira, e na sequência coloco todos os demais em discussão e votação. Pede a palavra o vereador Márcio, terá regimentalmente por até 10 minutos. Boa tarde a todos. A explicação de motivos, viu, gente? Ó, várias linhas. Viu? Ó. Colegas vereadores, casa, população bauruense. Eu vou dar uma resumida aqui, para ser bem rápido. A exposição de motivos para proposição de conceder o título de cidadão bauruense ao senhor Evaristo Rodrigues Gonzalez. Para quem não lembra o nome dele, mas é o senhor Evaristo da Torre de Belém. O senhor Evaristo, ele tem a dupla nacionalidade, espanhol e brasileira. Ele está aqui em Bauru há 60 anos.
E ele é o fundador da nossa antiga Torre de Belém. E, resumindo aqui a vida toda feita em Bauru, seus filhos, gerando emprego, renda. O seu Evaristo atuou no Sindicato da Panificação e até o estadual. O seu Evaristo, no ano de 2000, ele que começou a fazer a campanha das colombas pascuais, durante 18 anos, pascais. E em 1996, seu Evaristo idealizou o bolo do centenário. E veio fazendo todos esses anos. Mas o que eu tenho de destacar aqui, pedir o voto de todos ao cidadão, só um minutinho, vereadores, o mais importante é falar a conquista, viu, professor Sinuê, do seu Evaristo, foi introduzir dentro do Senai as aulas de panificação da indústria. Isso ficou na história do Senai do Estado de São Paulo. Eu estou resumindo aqui, que depois eu vou ler no dia. E tem uma frase dele aqui que ele fala: a cidade de Bauru me deu tudo de bom, tanto profissional quanto na minha vida pessoal e familiar. É a coisa mais linda a história do seu Evaristo, e o cara que introduziu a panificação dentro do Senai, no estado de São Paulo e na cidade de Bauru. Então, peço a todos, finalizando aqui, um apoio ao título de cidadão, seu Evaristo, da Torre de Belém, esposa da dona Laura, são meus companheiros de Lions. Eles só cuidam da Legião Feminina há 34 anos, é muita história, e é isso aí. Aí vale uma boa explicação de motivos. Obrigado. Boa tarde. Muito bem, vereador. O referido projeto declarativo continua em discussão. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, está em votação. Aqueles que forem favoráveis permanecem como estão, os contrários querem se manifestar, está aprovado. O título do cidadão bauruense é o senhor Evaristo Rodrigues Gonzalez. Passaremos agora às moções. Moção 141/25, de aplauso ao cantor, compositor e músico autodidata Marcos Ferrantini por sua trajetória artística e social. Autoria, Manuel Afonso Lozila. Moção 142/25, de aplausos ao Espetinho do Gui, pela celebração de seus 11 anos de existência, principalmente pelo exemplo humano e social que representa para a nossa cidade. Autoria, Manuel Afonso Lozila. Moção 143/25, de aplauso ao GRET, Grêmio Recreativo Esportivo Triagem, pelo 78º ano de existência e pela contribuição ao esporte e à inclusão social de Bauru. Autoria, Albiratã Cássio Sanches. A moção 144/25, de aplauso ao senhor João Antônio Reis, em reconhecimento à sua admirável trajetória de vida, marcada pela dedicação ao trabalho, à família e, sobretudo, à comunidade bauruense. Autoria, Emerson Pereira Batista. A moção 145/25, de aplauso ao doutor Marcos Cabelo dos Santos, pela sua trajetória profissional e humana, bem como pelo papel essencial na consolidação dos projetos estruturantes para a saúde pública de Bauru. Autoria, Hélio Venâncio Ferreira. E a moção 143/25, de aplauso ao senhor Marivaldo Pereira, em reconhecimento à sua dedicação, competência e compromisso com acesso digno à saúde dos policiais militares da ativa, da reserva, pensionista e seus familiares. Autoria, Hélio Venâncio Ferreira. Todas as moções citadas por esta presidência estão em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, estão em votação. Aqueles que forem favoráveis, permanecem como estão, os contrários queiram se manifestar, estão aprovadas todas as moções já elencadas por esta presidência. Sendo assim, passaremos nesse momento às explicações pessoais.
Primeiro vereador inscrito é o nobre vereador, professor, doutor José Roberto Martins Segala, que hoje ele se adiantou na inscrição, né, doutor Segala? Deve ter coisa boa. Ou não. Pede a palavra e a terá regimentalmente por até 5 minutos, doutor. Muito obrigado. Tá bom. Vamos começar chamando um vídeo, porque aí fica muito mais fácil de falar em seguida. TV Câmara, por gentileza, passe o vídeo que encaminhamos. Aqui na parte de trás dessa área aqui é o acesso da Avenida Getúlio Vargas para quem vai pegar a rodovia Marechal Rondon. Então é um ponto bem movimentado, já numa região bem desenvolvida da cidade. E aqui na parte de trás, onde nós estamos, tem o Jardim Nicéia, a Unesp. Então essa é a indignação dos moradores, eles estarem num ponto tão desenvolvido assim e terem que lidar com essa situação que a gente vai mostrar ao vivo aqui para vocês. Esse ponto aqui é uma rua de terra, não tem asfalto. E é esse o cenário que os moradores presenciam. Aqui nesse ponto, ó, dá para a gente ver que teve uma queimada recente aqui. E quando bate o vento, até mesmo a fuligem acaba subindo por aqui, prejudicando bastante a nossa respiração. Os bairros aqui vizinhos estão fazendo descarte aqui no nosso bairro. O pessoal vem, limpa, mas é o tempo todo jogando lixo aqui. Além disso, por conta da falta de iluminação, eles reclamam também de insegurança aqui no bairro. Tem mais de 70 anos esse bairro e nada acontece, ele está cru ainda, ele não tem nada. A gente fala do Jardim Nicéia, que é um bairro mais novo e já tem toda a infraestrutura, né? Tem creche, tem asfalto, tem iluminação, já está tudo regularizado. Aqui, que é um bairro mais antigo, não tem essa infraestrutura que a gente gostaria que tivesse. Aqui estaremos na próxima semana fazendo a remoção desse material para minimizar o problema. Também estamos em contato com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que está com a fiscalização ativa e também firmando um convênio com a Polícia Militar, a Polícia Ambiental, para fazer, através da atividade delegada, a intensificação da vistoria nesses pontos para coibir essas ações irregulares. Estarei conversando com a Secretaria de Obras, né, e justamente com a Secretaria Municipal de ACEPLAN, no caso, né, para estar transmitindo a ela essas demandas que realmente são necessárias aqui, tá? Não consigo te afirmar que projetos já existem aqui nessa área, né? Porém, com certeza eles vão ter uma resposta e com certeza deve haver algum projeto já para melhoria da qualidade aqui do bairro, com certeza. Muito bem. Os senhores viram aí o secretário da administração mencionar que vai levar a demanda do Jardim Santos Dumont para as demais pastas. A cidade de Bauru é grande, mas não é tão grande assim que as coisas que acontecem aqui não sejam do conhecimento geral. Nós levamos secretários lá, secretário de Planejamento, secretário de Obras, já estiveram lá. Já levei 3 prefeitos. Sabe por quê? Porque é inconcebível que, pela localização do Jardim Santos Dumont, ele não receba atenção. Porque é uma área absolutamente nobre. Está no final da Avenida Getúlio Vargas, é só atravessar a rodovia que termina a Avenida Getúlio Vargas, e, de repente, aliás, não é mais Getúlio Vargas ali é Matozinho, não é? Passa ali do lado daquele restaurante Fred Fish, etc. Atravessou, já estamos no Jardim Santos Dumont, não é? Do lado da rodovia, do lado da outra rodovia, fundo do Unesp. E todas as vezes que a gente levou gente lá, eles falaram, não, isso aqui precisa fazer, e nunca fizeram nada. Continua desse jeito e cada vez está pior. O Nicéia foi urbanizado, asfalto foi passado lá, e o Santos Dumont, que é do lado, não recebeu absolutamente atenção nenhuma. Então, está acontecendo isso, as pessoas estão jogando sujeira lá, entulho e tudo mais, né? Então, veja bem, eu até anotei aqui, eu vou voltar a reforçar que todo esse entorno já recebeu benfeitorias, mas ali não, e eu queria aqui pedir uma ajuda.
em vez de pedir ajuda para a prefeitura, vou pedir ajuda para quem tem prestígio na prefeitura. Vereador Milton Sardim. Eu sei que Vossa Excelência também tem o Jardim Santos Dumont entre aqueles locais onde Vossa Excelência gostaria de ajudar. Some-se a mim, por gentileza, ou eu me somo a Vossa Excelência e vamos trabalhar pelo Santos Dumont, que o Santos Dumont precisa receber atenção. Não é possível. Alguém falou para nós assim, escuta lá, você deve ter ouvido também, vai atrás de alguma emenda federal, alguma coisa, porque a prefeitura alega que não tem dinheiro. Sem projeto, não tem emenda. Não tem projeto, não tem projeto. A prefeitura, às duras penas, conseguiu fazer o levantamento topográfico com recursos da prefeitura. E mais nada, viu, vereador Marcos? Mais nada. Então, vamos tentar ajudar o Jardim Santos Dumont, todo mundo? Eu e o vereador Miltinho comandamos esse trabalho aí, tá bem? Obrigado, viu, Milton? Ótimo. Muito obrigado, doutor Segala. Próximo orador inscrito, vereador Natalino Davi da Silva. Pede a palavra e a terá regimentalmente por até 5 minutos. Como líder, poderia pegar mais. Vamos ver. Cadê você aqui? Marcos, Estela, locadora, Marcelo, Hélio, André Maldonado. O André não quer saber de conversa hoje, não, André. Mas já cansou, viu? Começou aí. Senhor presidente, nobres vereadores, eu pedi a palavra para falar a explicação pessoal, senhor presidente, nobres vereadores, a respeito. Não pediu. Em se tratando sobre as questões temáticas, principalmente em relação à comunidade, né? Eu não poderia estar deixando de compartilhar com aqueles que nos acompanham essa visita do secretário municipal de esporte na região da Pousada. Eu tenho dito que cobramos porque é o nosso papel de cobrar, e o poder público, através também das suas políticas públicas, embora a gente sabe que, principalmente nessa área do esporte, tem muito a que se evoluir, muito que melhorar. E essa semana eu tive a grata satisfação de estar recebendo ali o ilustre, conhecido carinhosamente como Foguinho, Leandro Ávila Rodrigues, ali na Pousada. E não tenha dúvida que, como cidadão bauruense, eu tenho certeza que a intenção é fazer com que... eu vejo que o secretário realmente está disposto e está procurando tomar conhecimento diferenciado de alguns outros, né? Porque, na verdade, eu tenho compartilhado aqui com os senhores, com aqueles que nos acompanham, principalmente a visita do vice-prefeito naquela região da Pousada, porque, na verdade, a prefeita só foi lá para pedir voto, né? Depois não vota, lá para prestar conta, dizer realmente quais são as demandas, o que a população precisa, e nós, como vereador, a gente está ali, né? Sabe realmente das proezas que são, e as pessoas realmente nos cobram, principalmente nessa área do esporte. Vou pedir à TV Câmara puder rodar o vídeo aí dessa visita do secretário de esporte, por favor. Natalino, o prazer é todo meu estar aqui. Fico feliz em o senhor poder atender a comunidade, um bairro como esse, Pousada, né? Um campo que a gente está vendo que pode melhorar, né? Como a colocação da rede, está atrás da área nossa para fazer a nossa quadrinha de areia para as crianças poderem brincar, os próprios adultos jogar um vôlei, um futebol de areia. Eu acredito, Natalino, que nós podemos atender esse pedido de Vossa Senhoria aqui em breve, né? E também atender o projeto, que as crianças possam vir aqui praticar o futebol. A gente vai se comprometer já, com carinho, a gente mandar algumas bolas, colete, para a gente poder atender um projeto maravilhoso aqui, para essa criança dessa comunidade aqui, e que o senhor tanto trata com carinho, com respeito, um olhar diferente dos demais. Então, muito obrigado, e estaremos aqui novamente para fazer essas adequações, essas melhorias. É isso. Eu pode ter certeza, Foguinho, que
esse vereador vai estar torcendo para que seus projetos, suas ações dê certo. Como eu disse, Bauru, agora, sexta-feira, 129 anos. Eu sou muito grato pela recepção, pela calorosa satisfação de estar juntamente com cada bauruense comemorando mais um aniversário. É um aniversário esse que tem muito a provir, realmente, principalmente daquilo que nós debatemos aqui. Não é nada questão realmente de torcer por contra por ser contra. Pelo contrário, eu vejo que, principalmente na área do esporte, nós temos que evoluir. Eu não sou expert, muito conhecedor nessa questão, mas eu vejo que precisa muito evoluir, principalmente em relação a essa questão da qualidade de vida, né? Onde que eu vejo que a questão do saneamento, das políticas públicas, da saúde, precisa melhorar. Né? A saúde, por exemplo, nós precisamos cada vez mais de ter nutricionista, né, para orientar, para dar esse apoio a essa população que precisa de uma boa alimentação. Nós precisamos das praças esportivas, de ter professores, educação física, para poder realmente treinar esses jovens, essas crianças. Então, portanto, senhor presidente, não tenha dúvida que estamos aqui para cobrar, mas também estamos aqui para agradecer, uma vez que realmente nós apresentamos as propostas de uma cidade, principalmente quem conhece a periferia sabe, as mazelas que enfrenta, as proezas, porque não é possível, né? Eu vejo que, principalmente dentro daquilo que realmente o esporte, tanto realmente ele transforma, porque ele capacita, ele dá a condição para aqueles meninos que vivem aí a deriva, realmente sem nenhuma perspectiva de vida, e transformar esses nossos meninos em atleta e realmente representar a nossa cidade. Era essa a minha fala. Muito obrigado. Excelência. Próximo vereador inscrito, vereador Pastor Bira. Sinueta está na sequência aqui, tá? Está na sequência aqui. Pastor Bira pede a palavra ao Biratã Cássio Sanches e a terá regimentalmente por até 10 minutos, ou 5 minutos. Presidente, só para informar, sim, o professor Sinoé, ele fica como o presidente da economia no lugar do vereador Sandro Bussola. Ok, aproveito e peço a gentileza já para que a comissão se reúna essa semana, se possível, porque tem processos a serem tramitados pela economia. Por favor, pede a palavra. Então, uma parte, o Biratã Cássio Sanches, antes da fala. Bem lembrado pelo vereador Maldonado, o vereador Júlio e eu entendemos que o vereador Sinuê pode ser o presidente da comissão também de direitos de proteção humana, direitos humanos e proteção. Era o mesmo do Sandro? Sim, sim. Então, ele está assumindo a vaga do Sandro e também a vaga do Sandro nas comissões, para ficar, eu acho, sim, que facilita. Segue presidente, ok. Pede a palavra o Biratã Cássio Sanches e a terá regimentalmente por até 5 minutos. 10, o senhor falou 10. 5 minutos. Obrigado, presidente. Eu queria tratar de alguns assuntos nesses últimos 5 minutos, sobre as audiências que nós fizemos aqui, e agradecer o auxílio luxuoso do Cabo Elinho e dessa casa também, dos muitos vereadores que participaram conosco. Eu vou pedir à TV Câmara que coloque o vídeo número 1 para nós, por favor, TV, sobre a nossa audiência pública. Nós já tínhamos debatido a segurança das escolas e também segurança dos centros comerciais. O nosso último encontro debateu ações para fortalecer a segurança pública no município de Bauru. Foi um debate propositivo, colaborativo, com a presença de quase todo o secretariado e também de entidades que vieram e contribuíram muito com o tema. Apresentamos a todos a teoria das janelas quebradas, muito presente nos debates sobre segurança pública e que ajudou a cidade de Nova York a melhorar os seus índices de criminalidade. Depois debatemos também algumas sugestões que podem melhorar não só nossas estatísticas como sobre segurança, mas também reduzir a sensação de insegurança que as pessoas têm em seus bairros e na nossa cidade. Como já dissemos, estamos para entregar um documento que vai trazer sugestões para o Executivo de ações práticas na área de segurança pública. A ideia é sair do debate
e entregar algo prático que possa ser incluído no orçamento e tornar realidade no nosso dia a dia. O que podemos adiantar é que em nossos debates, muitos assuntos mereceram destaque e precisam de uma atenção maior do poder público, e eu vou citar alguns aqui, havendo tempo. Primeiro, a adequação da legislação, já que nossas leis mais brandas se tornam um convite para a criminalidade. Em segundo ponto, mais estrutura para a fiscalização, que tem o cobertor curto para a quantidade de ações que precisam ser desenvolvidas. Terceiro, a aproximação da comunidade para os debates sobre a segurança pública, incentivando a reativação dos consegues e até pensando num fórum sobre segurança pública. Quarto ponto que nós abordamos, criação de um Fundo Municipal de Segurança Pública, a fim de garantir recursos para os projetos. Para conhecimento de todos, este recurso viria do Ministério da Justiça e que provisionou 1,1 bilhão de reais para fomentar projetos na área de segurança. E como deveria ser transposições de fundo a fundo, seria interessante nós criarmos este fundo para a segurança pública. Quinto lugar, alternativas, pensar em alternativas. Se o vídeo monitoramento ainda não é uma realidade, pelo menos para as nossas escolas, por exemplo, podemos investir em outras soluções, como o alarme de intrusão, que nós vimos aqui ser prático, ser funcional, não é, Cabelinho? E sexto e último ponto, criar um ambiente de segurança e paz em nossa cidade também é essencial para melhorar nosso dia a dia. Ações multissetoriais e com foco nas pessoas que precisam ser esses pontos precisam ser debatidos pelas pessoas, criadas e colocadas em prática o mais rápido possível estas nossas sugestões. É fundamental a gente reforçar que foi citado várias vezes pelo capitão Freitas, pelo capitão Gustavo, pelo cabo Elinho, que segurança é um dever do Estado, mas também é direito e responsabilidade de todos, como consta em nossa Constituição Federal. Passou da hora de acharmos que esse assunto não pode ser debatido pelos municípios. Pode e deve ser debatido, aliás. Esperamos que nossas audiências sejam os primeiros passos desse caminho a ser trilhado e que não é um caminho fácil, a gente sabe disso. Pelo contrário, mas pelo bem das famílias, da nossa cidade, não podemos adiar mais esta discussão. Ficamos aqui agradecidos e vamos encaminhar esse documento brevemente para a Prefeitura. Próxima sessão, querendo Deus, nós vamos trazer aqui um exemplo sobre TEA na cidade de Ribeirão. Muito obrigado, presidente. Deus abençoe a todos. Uma ótima semana. Obrigado, vereador Bira. Próximo vereador a fazer uso da palavra, professor Sinuê. Pede a palavra e terá por até 5 minutos. Novamente, boa tarde a todos. Quero agradecer muito pela receptividade que tive aqui hoje. Eu brinquei até na minha casa que é a primeira aula na 5ª série, né? Então é um aprendizado, mesmo já com 63 anos e lendo sobre política, é sempre um aprendizado, né, Arnaldinho? E eu me lembro quando o Cabo Elinho deu uma palestra, proferiu uma palestra no Dinâmico Falcão, e aquele dia eu fiquei seu fã, porque sua linguagem, quando a segurança nas escolas. E gostaria de aproveitar as falas que me antecederam, foram maravilhosas quanto ao que eu penso. O que o vereador Segala disse, aquele local ali, o da Debike, Bicicletaria Debike, ele mora por ali, e ele já reclamou disso, inclusive, também, é bem naquela esquininha, o pessoal fica vendendo um ET ali, né, doutor? Ficava vendendo uns ETs ali, uns abacaxis, né? Aí vira, né? E vai ali para a antiga Sagai, outros locais ali, o pessoal que vende água, tem uma alegria da galera ali também, né? E aí acontece o quê? Jogado mesmo, o Deda Debike, ele é ecologista, ambientalista, ele não suporta. Ali podia ser até um teste, doutor Segala, se me permite, para um container, né? Um container para o lixo, um basculante levar.
Não sei se isso é viável e teria que ser um projeto, claro. Pegando carona também que o Natalino falou, perfeito isso do esporte. Essa é a melhor forma de tirar da cabeça de um jovem, de uma criança, a rua. Essa é a melhor de todas. Todas as vezes que fazemos campanha, falamos de educação e saúde e esporte. Toda vez. Eu tive um problema na primeira vez que me candidatei, com meu amigo Arnaldo aqui, 2300, em homenagem ao centenário do Norusca, 23 do nosso PPS, e eu coloquei um slogan assim, professor Sinuê, não votar é uma falta de educação. Tira o seu pela culatra. Acharam que eu estava xingando quem não votasse e não a falta de educação, que seria um professor na Câmara. Então é muito perigoso, é um campo minado, como eu brinco, né? Estava até falando com o Nelson aí, da TV Câmara, que é um campo minado. E por último, que o pastor Bira falou, muito feliz, a segurança em Bauru, a falta dela, melhor dizendo, é assustadora. Caro Márcio, não sei se você já ficou, aliás, você trabalhou lá, mas não sei se você tem ido e ficado mais de meia hora, André, na rodoviária. Eu fui buscar minha esposa uma quinta-feira, Marquinho. Primeira coisa, eu estava ali no France Café, aquela banca fechou. O France fechou também? Não sabia? Não sabia. O Laborda tinha milho lá, sorvete, fechou há tempos. E eu estava assim, Maldonado, tomando um café, veio um garoto e falou assim, posso usar seu celular para avisar minha família que eu cheguei? Eu quase caí, cara. Eu já ia fazendo assim com o celular, falei, opa, estou na rodoviária. E tinha na subida assim, Marcelo, outro garoto que acho que aquele ia pegar e outro ia passar o pé em mim, ou sei lá o quê. E eu fiquei ali, eu vi uma moça sendo abordada, fiquei com medo de interpelar e apanhar, né? Que dois abordando-a. E pegar Uber ali, com a minha esposa, eu fiquei em dúvida se eu ficava ali ou eu ia até a Nações ali na Protege, sabe? Pegar o Uber para ir para casa por ali, Arnaldo. E na Rui Barbosa, Café Bauru, uma família que tinha o Café Bauru do outro lado, né? Agora é uma família nipônica que cuida ali. O senhorzinho dono lá, o proprietário, falou, Sinuê, cada semana tem novos integrantes na Praça Rui Barbosa. Aí eu fui até o Gaúcho, que tem uma banca ali ao lado do Sírio, que é do nosso tempo, o pai dele é de quem a gente comprava bexigas a gás e jogava pipoca indevidamente aos jacarés, né? E eu vi o Coreto, a banda no Coreto, e ele falou, insuportável, cara, tem dia que eu não venho trabalhar. E o Iracino, da Líder Despachante também. Aquela esquina, pastor Bira, que foi a churrascaria gaúcha, abandonada e totalmente um pessoal ali dormindo e às vezes invadindo. Então nós temos ali um problema seríssimo. Nós temos que revitalizar, como o Arnaldinho pensou no passado, vindo lá da quadra 1 da Batista e culminar ali. Não sei, policiamento, guarda municipal, Marcelo já falou várias vezes sobre isso. Alguma medida urgente. Então, e a saúde, né? A saúde, como o Marcos Cabelo me falou, muitos estão à disposição de ajudar na saúde. Precisamos repensar isso. Muito obrigado a todos, boa semana, que Deus nos abençoe. Obrigado, professor, vereador Sinuê. Próximo vereador a fazer uso da palavra é o nobre vereador Hélio Venâncio. Pede a palavra e terá por até 5 minutos. Nobre presidente, senhores vereadores, vereadora, professor Sinuê, muito obrigado pela deferência. Um elogio vindo do senhor realmente é muito gratificante, mesmo porque todas as palestras por mim proferidas nas escolas, todas as escolas sem exceção, sempre foram gratuitas e por amor à causa. Então, muito obrigado e mais uma vez seja muito bem-vindo nesta casa. O senhor tem muito a acrescentar aqui. TV Câmara, por gentileza, sem delongas, o vídeo da audiência pública do Instituto Federal São Paulo, Campus Bauru, realizada na sexta-feira, aqui nesta Casa de Leis.
É só para realmente mostrar aí uma audiência pública bastante concorrida. Eu agradeço o meu amigo professor Edson Mitsuya. Nós tivemos a oportunidade de fazer a proposta nesta audiência pública com relação ao plano de desenvolvimento institucional. Trouxemos aí a propositura da inclusão de um curso de formação de pilotos nesta universidade, nesse Instituto Federal que Bauru, né, tem aí a alegria de receber. Um projeto bastante importante que eu peço o apoio de todos os vereadores, sem exceção, porque é um projeto que vai trazer dignidade, que vai trazer a possibilidade, hoje inexistente, de um rapaz, de uma moça, lá da periferia, que não tem acesso, né, às faculdades que tem o curso superior de ciências aeronáuticas, de garantir a formação pública de um piloto, de um mecânico de aviação, e agora nós temos a oportunidade de ter isso em Bauru. Detalhe, senhores, isso é inédito no país. Nenhuma universidade no país tem esse tipo de projeto, esse tipo de curso. A formação pública gratuita de pilotos, aviadores, de pilotos, de mecânicos de aviação, de controladores de voo. Então, realmente, é uma forma de dar oportunidade para aquele menino que sonha, como o senador Marcos Pontes. Hoje, a única forma de alcançar esse tipo de profissão é através das carreiras militares. Então, Bauru está tendo uma oportunidade de ter incluído em seu PDI, né, no Instituto Federal São Paulo Campus Bauru, esse curso, que certamente vai atrair pessoas de Bauru e de toda a América Latina, porque não tem em nenhum lugar do país. Peço a ajuda dos nobres vereadores que possa estudar o tema. E fica aí os meus parabéns também aos vigilantes da empresa Jumper, que atuaram de forma técnica e corajosa e fizeram a detenção do ladrão que invadiu a UPA do Bela Vista. Então, aos agentes de segurança privada, o senhor Cosme Soares, meus amigos Pedro Moisés e Emerson José. Realmente, ação de coragem, fizeram a detenção do ladrão no interior do UPA, e aí a polícia conseguiu conduzir até a autuação em flagrante do ladrário. Também agradeço o vereador Bira pela oportunidade de ombrear com o senhor aí essas audiências, bastante importante para esse legislativo, mas também para toda a cidade de Bauru. Gostaria também de parabenizar os atletas do Leões do Ringue, novamente representando muito bem a nossa cidade, desta vez num campeonato organizado pela Federação Estadual de Boxe, o Campeonato Paulista de Boxe. Os atletas Paulo Paulino, a Sara Ribeiro, o Gabriel Pereira, pelas excelentes colocações. Não tenho tempo aqui para falar de cada um, mas fica aí a minha gratidão e os parabéns ao professor Tiago, né, ao Leões do Ringue, à Associação Bethesda, que toca esse projeto, com apoio da CEMEL e o Fundo de Esportes. Então, fica aí os nossos agradecimentos, parabéns, e parabéns, Bauru, pelos 129 anos, acolhendo pessoas e rumo ao futuro. Muito orgulho de poder fazer parte, nesse momento, do Legislativo bauruense. Então, os 129 anos deve ser muito bem comemorado, não só por nós, mas por toda a coletividade, todo o bauruense. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Próximo vereador a fazer uso da palavra, o senhor Marcelo Afonso. Abre mão da palavra. Próximo vereador, Edmilson Locadora. Abre mão da palavra. Próximo vereador, Estela Almagro, que pede a palavra e terá por até 5 minutos.
Tem que comer a carne, né? Para roer o osso. Gente, não basta os desgastes aí dessa última semana e essa exposição aí que deixou o governo com as vísceras expostas, essa sangria dos cargos. Quero só dar um toque também para aqueles que aprovaram aqui no famoso normal tramitação, que a 7913 está trazendo distorções aqui terríveis, viu, senhores? Seria importante que os senhores e suas assessorias acompanhassem. A prefeita está nomeando coordenadores de novas pseudo-secretarias, quando a própria lei que ela criou e que os senhores aprovaram proíbe dentro de determinadas perspectivas. Então, está criando coordenador sem ter o resto. Está olhando lá, qual que é o salário maior? E está fazendo aquele cabidão. Aliás, já vai aqui um segundo recado. Vou judicializar isso, mas vai aqui o segundo recado. Estou fazendo levantamento com a minha assessoria, como eu já havia antecipado, de todo mundo que vai ser nomeado agora. Todos. Todos. E vou fazer a correlação das ligações pessoais, partidárias e eleitorais. E quero antecipar aqui, senhores. Quero aqui antecipar. Aqueles que forem nomeados agora para cargos em comissão no governo e forem nos próximos meses, principalmente chegando 2026, vinculados objetivamente a campanhas eleitorais, serão denunciados. E vou pedir judicialmente a devolução dos valores correspondentes e vou denunciar as candidaturas por abuso do poder econômico e uso da máquina pública. Então, aqueles que estão sendo nomeados, sabendo que estão sendo nomeados para fazer campanha para quem quer que seja, para o Chico ou para o Francisco, saiba que me terá de forma implacável acompanhando a atuação dos senhores onde quer que esteja. Implacável, onde quer que esteja. E já quero dizer aqui mais. Não basta ser agência de recursos humanos da oligarquia Rosim. Agora parece que tem a companhia aérea, a agência de viagens. Está virando uma farra. Secretário de esporte mal tomou posse, mal recebeu o primeiro salário e já cruzou a barreira do município e do estado. Eu pergunto, está representando o município em qual interesse? Eu não vi preocupação, como bem disse aqui o vereador Márcio, de dar essa visibilidade para os jogos regionais e muito menos para os campeonatos em curso e a prioridade desses campos, que é uma tragédia. E eu sei porque eu frequento e acompanho. Tragédia, nota 0. Mas já, ó... Bahia, lá vou eu, terra de todos os santos. A mãe faltou semana passada da audiência pública convocada pelo vereador Natalino, onde a assistência era ponto fundamental do debate, porque estava num evento religioso no Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. O coordenador do PROCON, Hudson, sem nenhum constrangimento e sem nenhuma publicação no Diário Oficial, eu vou questionar todos esses. Se esses dias aí foram viagens oficiais e se estão recebendo dos recursos públicos para fazer essas viagens. Porque o Hudson foi lá passear na Itália. Quem não quer ir para a Itália? Bom vinho, boa massa, coisa linda. Mas ganha para ser coordenador do PROCON, ou não? Ou tem essa regalia, porque, além de tudo, ele é o advogado pessoal do marido da prefeita, no processo que pede o nepotismo e o seu afastamento. O que, inclusive, eu não considero ético, mas é. E encerro dizendo que vou aproveitar parte da peça apresentada pelo Hudson. Inspirador, voltou da Itália bem. Fez bem para ele. Fez bem para mim também. Porque estou acionando Ministério Público e a Justiça contra a nomeação de Renato Purini na Secretaria de Governo, que foi criada exatamente para ele, não é? Sob medida. Mas que, para entrar no governo, assinou a declaração da lei de nepotismo de lá de 2001, do ex-vereador Antônio Carlos Garmes, que todo secretário e secretária tem que assinar quando vai para o governo, ou seja, de que não tem qualquer grau de parentesco. E a defesa do Hudson diz exatamente isso. Parabéns, Hudson, eu concordo com você. Ele diz o seguinte, o presidente pode continuar no DAI, porque ele só virou namorado, estou concluindo, presidente, ele só virou namorado
mas ele já estava no DAI. Se fosse cônjuge, não poderia. Eu concordo. Agora ele já é. Então, na Secretaria de Governo, não pode. Muito obrigado, vereadora. Próximo vereador fazendo uso da palavra, Eduardo Borgo, abre mão da palavra. Manela Uzila, abre mão da palavra. Marcos Souza, pede a palavra. Não pede a palavra, abre mão da palavra também. Muito bem, senhores vereadores, vereadora, graças a Deus, mais uma sessão. E nós estamos encerrando a 26ª sessão ordinária e nós vamos guardar neste momento um minuto de silêncio solicitado pelos vereadores Manuel Afonso Lozila solicita um minuto de silêncio ao Pedro Rosa Mendes. Manuel Lozila também a Luiz Carlos Aguilari Júnior. Pastor Bira, ao senhor Wilson Anacleto de Souza. Aqueles que podem, por favor, todos em pé. Muito obrigado, senhores vereadores, senhora vereadora. Muito obrigado a todos que nos acompanharam até aqui nesta sessão. Nada mais havendo a tratar, esta presidência dá por encerrada a 26ª sessão ordinária do dia 28 de julho de 2025, às 17h40. Tenham todos uma semana abençoada. Amém.